Salve, salve pessoal do RPG no UNB, é uma grande alegria receber vocês aqui em mais um vídeo da nossa semana universitária e hoje vamos falar de um assunto tenebroso e oculto para muitos mestres. Como é que criamos sessões? Meu nome é Arthur Buriti e esse é o ABC do RPG. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro nosso aqui na semana universitária e vamos falar deste jogo maravilhoso. Criar sessão é um troço tenebroso. Eu já mestro RPG há muito tempo e ainda recentemente eu me pegava pesquisando na internet como planejar sessões. Sempre eu sentia falta de alguma coisa e continuava sentindo, mesmo vendo vários vídeos, lendo vários materiais. Foi só com uma pesquisa mais funda que eu descobri uma forma muito prática de planejar que funciona para mim e eu quero trazer para você nesse vídeo. Então eu já vou começar te perguntando: você está satisfeito com como você planeja sessões? A forma que eu vou trazer aqui está muito alinhada com a filosofia do mestre preguiçoso. E resumindo ela toscamente é você extrair o máximo do seu planejamento com o mínimo de tempo investido. Ah, mas Arthur, isso é muito paia. Eu joguei um monte de jogo improvisado e todo jogo improvisado que eu joguei foi um saco, não fez sentido, eu não entendi nada. Calma. Se você pensa desse jeito, saiba, eu penso que nem você. Muitos dos jogos improvisados ou RPGs rápidos que eu fazia em sala de aula e coisa assim, quando eu jogava, eu me sentia desprendido do jogo, eu não me envolvia, era tudo muito abstrato e aleatório, e eu não gostava. Isso tem a ver um pouco com os 3 corações do jogo que eu vou falar no dia seguinte. O que eu quero trazer nesse vídeo é que só parte de planejar menos tem a ver com esse problema. Como é que você planeja menos e continua fazendo jogos profundos e envolventes? Então eu vou trazer rapidinho 2 histórias minhas. Uma das minhas melhores sessões e uma das minhas piores sessões. A minha pior sessão foi a que eu mais planejei. Eu tinha passado horas fazendo história milaborante, locais complexos, uma trilha sonora que ia tocar cada música certinho para cada momento. Eu tinha feito uma estrutura linear tão sólida que qualquer pensamento dos jogadores fora dela era um massacre mental e uma grande dor de cabeça para tentar aliar com o jogo. As ações que eles levantavam eram tão ilógicas no mundo que eu tinha pensado que elas só não funcionavam. Foi um jogo muito ruim e muito desgastante. Já um dos meus melhores jogos foi bem similar a esse. Ele tinha sim solidez. Só que em vez de ser uma estrutura sólida, ele tinha um ambiente sólido, com personagens e locais interagindo entre si. E a forma como eu interagia esses 3 ia desenrolar a história. Enquanto nesse meu jogo, que foi o pior que eu mestrei, eu passei várias horas para criar, esse que eu joguei foi criado pelo meu amigo em 30 minutos. Meu objetivo com isso é dizer que o tempo gasto planejando não equivale proporcionalmente à diversão que o jogo vai trazer. Sabendo disso, vamos ver como é que a gente extrai o máximo de diversão para o mínimo de planejamento. Então eu vou falar aqui de como criar a sessão em 3 momentos. A primeira é como é que a gente pega a fagulha, a nossa inspiração para o jogo que queremos. A segunda parte é como é que a gente cria o mundo em que a nossa história vai acontecer. E a terceira é prática. Como é que de fato a gente cria a sessão nos moldes do mestre preguiçoso. Então a primeira parte, a inspiração, a fagulha, o combustível que impulsiona nossa mente selvagem enquanto mestres. O conceito que eu quero que você lembre aqui é aquele, os olhos maiores que a barriga. Quando a gente quer devorar esse nosso conceito de aventura, especialmente relacionado a uma temática como alta fantasia, terror, o que devemos fazer é enxergar com nossos olhos quais são as obras que refletem o que a gente quer passar e aí começar a botar no prato e devorar. Mesmo que a gente não consiga devorar tudo. Eu mesmo quero fazer um RPG capa e espada, tô fazendo uma longa lista de filmes, que eu sei que eu não vou ver todos, e os que eu já vi já estão me dando ideias incríveis para levar pro jogo. E por quê? Porque esses olhos não vão só ver longe o que a gente quer e vão ajudar a devorar. Eles vão analisar. A gente precisa desenvolver o nosso olhar RPGístico. Para cada cena de filme que chama a nossa atenção, se pergunta, como seria isso no RPG? É daí que vão brotar várias ideias para monstros, para lutas, para enigmas. Tenta transmitir aquelas cenas no seu jogo. Essa é uma forma de ter ideias constantemente. E eu só queria deixar claro que você é o mestre. Então, para manter o tom na sua mesa daquela história que você pensou, você tem que regular as ações dos jogadores. Dentro de uma mesma temática, a gente pode ter sabores muito diferentes. É só comparar Shazam com Watchmen dentro de super-heróis. Tanto faz a temática que você quer. O importante é que você regule seus jogadores e mantenha eles numa dessas temáticas conscientes disso. Como é que podemos guiar os jogadores melhor? Vamos entrar na nossa segunda parte então, o cenário. Quando concebemos o cenário, um dos passos que nós temos que ter é como é a posição dos jogadores nele. Seus jogadores são vítimas ou heróis? E qual que é o grande erro dos mestres ao criar um mundo? É aquela ideia tolkieniana de fazer diversos mapas e continentes e uma história de milênios. Não tem nada de errado com esse tipo de criação, mas o que você precisa entender é que o jogo acontece no jogo e não no planejamento 2 semanas antes. Não planeja adiante mais do que 1 ou 2 sessões.
A decisão dos seus jogadores é fundamental, e quanto mais você planeja, mais você quer mostrar e mais você tira a escolha deles. Então o que eu quero trazer aqui é uma construção linear de mundo. Você tem que pensar no seu jogo enquanto sessões, e cada sessão tem que ser o retrato mais colorido e saboroso do seu mundo. Se pergunte como que a próxima sessão vai representar esse seu cenário. Por que você vai fazer toda a nobreza do povo do deserto se eles só vão aparecer talvez lá na frente na história? Você está tendo um pouco de dificuldade com isso e prefere uma coisa mais concreta para criar um mundo? O máximo que eu recomendo você ir é criar um mundo a partir de grandes figuras. Isso é um conceito do 13ª Era muito bacana. Basicamente, cada local no seu jogo é a sombra de uma figura. É como você pensar que Solitude em Skyrim é a sombra dos Imperiais e Mordor é a sombra de Sauron. Pensa nessas grandes figuras do seu mundo e o que aconteceria se elas entrassem em conflito e tudo fosse para as cucuias. Agora vamos para a parte que interessa, a criação prática das sessões. Tudo que você vai precisar é disso. Uma folha de papel A4, e no caso a minha é especial porque tem os desenhos da minha prima. Eu recomendo você ler O Retorno do Mestre Preguiçoso para essa sessão fazer mais sentido. Leu? Bacana. No livro ele vai te dar 3 coisas que tem que ter fundamentais na sua sessão e mais 3 que ajudam, mas não são vitais. Agora que você pegou a sua folha A4, divida ela no meio, assim, dessa forma, e aí divide ela em 3. Desse jeito, fazendo esse cartãozinho. Você vai ter essa divisão em 6. O que é fundamental que tenha em 3 desses cartões? Um início forte para o seu jogo, 10 fatos sobre o seu mundo e cenas. Para exemplificar então esses cartões, eu vou falar de uma sessão única que eu mestro várias vezes, chamada Ciborgues Carnívoros. O primeiro que eu falei foi o início forte. Todo início que você vai fazer tem que responder 3 perguntas. O que é que está acontecendo, qual o motivo e onde está a ação. No caso dos Ciborgues Carnívoros, o jogo começa com uma guerra. Os jogadores estão no meio do campo de batalha lutando pela vida deles e eles têm uma missão. Porque eu quero mostrar que é um mundo difícil, cheio de guerras e violência. Os jogadores têm de destruir os canhões inimigos que ameaçam a fortaleza que eles estão defendendo. Os 2 exércitos são exércitos mercenários e essa batalha é decisiva para o rumo da guerra. Agora que definimos o nosso início forte nesse campo de batalha, vamos a essa próxima parte fundamental, as cenas. Sabe aquela velha piada de que o mestre fez uma super floresta, passou várias horas fazendo ela e os jogadores só passam reto? É isso que não queremos que aconteça. As cenas são fontes para a gente pescar, sem que a gente necessariamente precise passar por elas. Por exemplo, nos Ciborgues Carnívoros, existe uma cena que são ladrões na floresta e soldados inimigos pedindo pedágio na estrada. Se os jogadores vão pela floresta, automaticamente o pedágio não acontece. Então nem me incomodo se eles passaram reto para uma cena ou outra. As cenas são simplesmente tópicos anotados na página, como esses daqui. Podem passar reto. A outra coisa fundamental, então, são os 10 fatos sobre o mundo. O que são eles? Os 10 fatos são 10 informações sobre o mundo que serão dadas aos jogadores e nem eu, mestre, sei quem ou o que vai entregar elas. Eu só sei que elas são informações disponíveis sobre o mundo que vão ser encaixadas no momento certo que os jogadores criarem. O próprio livro fala que é um dos ouros da edição nova. Voltando lá atrás, se você é daquele que se incomoda com o jogo raso sem profundidade, é isso que faz a diferença. São esses 10 fatos que fazem os jogadores voltarem querendo mais. É importante que a cada novo jogo você faça novos 10 fatos para aquela sessão. Vou falar alguns dos fatos dos Ciborgues Carnívoros. A peste está matando muitas pessoas. Existe um urso caçando humanos próximos de uma vila. Esse urso é diferente de outros ursos e a única pessoa que sobreviveu ao seu ataque está prestes a morrer. Existe um templo que pode possuir a cura dessa peste. Alguma coisa habita o templo. É importante que você faça 10 novos fatos a cada nova sessão, porque mesmo que seja difícil quando eles vão chegando pelo final, são geralmente os últimos fatos que vão trazer ideias mais interessantes sobre o seu mundo que você nem tinha pensado. Falamos então dos 3 elementos fundamentais que tem que ter na sua sessão: o início forte, as cenas e os 10 fatos. Agora eu vou falar de outras 3 partes que podem te ajudar se você está um pouco mais travado e quer se sentir mais seguro planejando um pouquinho mais. Você precisa de 2 sessões como essas. Uma dedicada aos jogadores e a outra dedicada aos personagens de mestre, ou PDMs, ou NPCs. O que essa sessão vai te ajudar? É importante que você escreva na parte de jogadores um setor para cada jogador seu e você faça pequenas anotações sobre o que agrada aquele jogador para que você sempre se lembre de colocar aquilo no jogo e quais são os últimos fatos que aconteceram com ele. Na sessão de PDMs, o que você vai fazer são simplesmente pequenas notas sobre onde eles estiveram e o que eles planejam fazer para que as ações deles no plano de fundo
interfira no mundo e faça o mundo ser vivo e ativo. Por fim, a última seção que você precisa é essa: locais. Quais são os locais que os jogadores podem passar no seu jogo? A dica para você criar locais é que eles tenham os 3 Fs: familiar, funcional e fantástico. Vou dar mais um exemplo dos ciborgues carnívoros. Existe uma taverna que geralmente os jogadores vão. E por que essa taverna é tão especial? É um fato dela ser um bar de fantasia medieval, como é muito comum nesse tipo de temática. Ele é funcional porque as pessoas vão para beber, para comer, pagam, tem mesas. Essa taverna tem uma vitrola e ela está tocando músicas antigas. Todas as vezes que os jogadores entram nesse bar, eles ficam encantados com essa vitrola e ficam falando dela. E é assim, simplesmente, que você tem uma sessão planejada com base na do Mestre Preguiçoso. A primeira vez que eu fui aplicar essa sessão, eu tava com muito medo. É mais importante você se sentir seguro do que de fato você está preparado para o jogo. E se tá com medo, vai com medo mesmo. Experimenta começar a improvisar cada vez mais, ter uma base mais solta para que as ideias dos jogadores importem mais e decidam mais o futuro da sua narrativa. Eu vou deixar aqui um artiguinho sobre mediocridade na descrição desse vídeo, em que esse grande mestre fala como é que são as coisas fundamentais para os seus jogadores, para eles se divertirem. Eu aprendi tanto quando eu comecei a jogar, além de mestrar, porque eu comecei a ver da outra perspectiva. A gente, atrás do nosso planejamento de sessão, tem toda aquela estrutura poderosa para nos preparar para o jogo, enquanto para os jogadores, só o que eles têm é o buraquinho da fechadura que eles estão tentando descobrir e investigar. Experimenta jogar mais para ver como sua sessão pode ser montada mais a partir da perspectiva do jogador do que a sua, de mestre. Então, encerrando esse vídeo, consuma aquilo que você quer produzir e mantenha esse olhar crítico. Veja as coisas com olhar RPGístico. Como seria essa cena no seu mundo de RPG? Crie seu mundo complexo e tolkiano junto com os jogadores, na sessão, e não várias semanas antes. Se atente ao que mais importa. 10 fatos sobre o seu mundo para dar profundidade. Cenas para que você possa pescar e guiar seu jogo. Um início forte para que os jogadores se orientem e já comecem pilhados para continuar. Mantenha o registro dos jogadores e dos personagens que você quer usar naquela sessão para que você tenha eles ali de fácil acesso. Crie cenários interessantes baseados no que é familiar, funcional e fantástico. Com tudo isso, você vai ter uma super base sólida e firme para te fazer sessões que no começo você vai ficar assustado e vai parecer que não dá certo, mas logo você vê que é incrível, o efeito é o mesmo e você dá um passo a mais como mestre, encarando novos desafios nessa função tão bacana que o RPG proporciona pra gente. Nossa, bem quando o carro do som chegou.